Que alegria e privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor, na expectativa de que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Mesa do perdão, mesa do abraço, né? Temas que Deus já está falando aos nossos corações. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, 8º capítulo, João 8. João 8, de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, os versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, o Evangelho de João, ele é um evangelho que possivelmente foi escrito depois dos outros 3 evangelhos.
João escreve esse evangelho numa perspectiva de provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele escolhe 7 sinais ou 7 milagres para narrar essa história e apresentar Jesus como Filho de Deus. Esses 7 milagres causam espanto, provocam irritações no ambiente religioso judaico, porque são milagres que apresentam Jesus como Filho de Deus e confrontam bases da religiosidade judaica. Então, cada milagre desse é como se fosse uma agressão para os judaizantes, para os líderes religiosos. E os sacerdotes e escribas, doutores da lei, fariseus, estão tentando de qualquer maneira arrumar alguma coisa, pegar Jesus em alguma falha, e eles então montam uma armadilha, há um cenário todo montado para que eles possam ter do que acusar Jesus. Então lá desde do capítulo 2, da transformação da água em vinho, da cura de pessoas no dia de sábado, enfim, são situações que vão montando um cenário de perseguição e de ameaça para Jesus. Mas Jesus tem uma grande lição a nos ensinar com isso tudo, a lição do perdão. Mesmo diante de acusações falsas, mesmo diante de perseguições injustas, mesmo diante de condenações absurdas aqui narradas pelos evangelistas, um júri popular, uma condenação, uma traição, enfim, todos esses aspectos formam um cenário para que Deus possa revelar a sua obra e o que Ele quer fazer pela humanidade, que é nos ensinar a perdoar. E aí nós temos aqui esses versículos que narram o encontro de Jesus com essa mulher. E eu gostaria de conversar com vocês sobre 4 cenas, 4 momentos dessa história. A primeira cena, o primeiro momento acontece no Monte das Oliveiras. Se você olhar o versículo 1, Jesus estava numa semana de festa, de uma festividade religiosa. Ele já estava sendo perseguido. Há versículos anteriores, lá no 36 e tantos outros, revelando que eles estavam perseguindo Jesus, indo atrás de Jesus. E Jesus, naquele contexto de pressão, naquele contexto de perseguição, ele escolhe ir para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar como se uma cadeia de 3 montanhas ou 3 picos ali, que dão uma visão para Jerusalém. O maior dessas montanhas tem mais ou menos 850 metros de altitude. E tem essa vista privilegiada do templo e de Jerusalém. É um lugar muito citado na Bíblia. A Bíblia cita o Monte das Oliveiras em vários momentos. Parece ser também um lugar preferido de Jesus. Jesus tinha preferência, Jesus gostava de estar no Monte das Oliveiras. Foi onde Jesus chorou por Jerusalém. Essa Jerusalém que mata os seus profetas, essa Jerusalém que Deus quer agasalhar como a galinha cuida ali dos seus pintinhos. Ele chora por Jerusalém. Dali ele também reunia os seus discípulos para orar. Aos pés do Monte das Oliveiras há o Getsêmani,
lugar onde ele vai orar diante da traição, diante da morte. Isso nos mostra que Jesus tem uma relação para entender o perdão de Deus, numa relação de intimidade, através da oração. A oração, mesmo num momento de profunda angústia, onde ele está concluindo a obra que Deus o chamou para fazer, ele ora a Deus e fala: Deus, se fosse possível, tira de mim esta missão, esse cálice amargo da morte que eu preciso tomar. Mas, se não for assim, se o Senhor não quiser assim, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, nessa profunda angústia, mesmo diante de consequências trágicas e dolorosas que a sua missão salvadora iria levá-lo, ele faz do lugar de oração um lugar de alinhamento com a vontade de Deus, um lugar da sensibilidade com a vontade do Pai. Qual é o lugar para onde Deus quer nos levar? Você tem um Monte das Oliveiras? Você tem um lugar de oração onde você tem intimidade com Deus e ouve exatamente o que Deus tem para te dizer? Talvez você tenha tomado decisões na sua vida, você tenha tomado rumo, direção na sua vida, sem ir para o Monte das Oliveiras. Talvez você tenha aceitado empreitadas, trabalho, se projetado para resolver tantas coisas na sua vida, sem passar por esse lugar da oração, por esse lugar da conversa com Deus. Talvez você não consiga perdoar, talvez você não está preparado para enfrentar pressões e momentos onde a vida estará no limite, como Jesus vivia, sendo perseguido, sendo afrontado, sendo acusado, mas ele se guardava num lugar de intimidade com o Pai. Será que você tem um lugar onde você consegue ter sensibilidade para ouvir qual é a vontade de Deus? Ou talvez a sua agenda de oração e a sua lista de desejos e vontades que você tem que apresentar a Deus são tão latentes, são tão altas, gritantes, que você não consegue ouvir um retorno, o que Deus está te respondendo. Quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, quando nós ouvimos com sensibilidade o que Deus quer, nós estamos prontos para cumprir a missão dele. Mesmo que a missão dele, como foi para Jesus, era algo doloroso, trágico, mas até as tragédias, a traição, a violência e a agressividade são instrumentos da missão salvadora de Deus. Talvez o Monte das Oliveiras nos façam enxergar a vida e até mesmo algumas circunstâncias que nós já passamos e não conseguimos lidar muito bem com a história, com o nosso passado, com marcas que ainda nos atrapalham a prosseguir. Um pouquinho de Monte das Oliveiras para mim e para você. Um pouquinho de lugar de intimidade, segurança, confiança
com o Pai vai nos fazer muito bem. Esse é um cenário que Jesus está antes de ter um confronto e um ponto de tensão muito forte. Quando ele passa a noite nesse lugar, ao amanhecer, ele se dirige ao templo. E aqui eu queria trazer uma segunda cena. Imaginem Jesus saindo de madrugada deste lugar e descendo ao templo. Vejam aí o versículo 2, o que ele nos diz. Ao amanhecer, ele aparece novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-las. É uma cena que mostra um lugar do ensino, o templo. Lugar de aprendizagem. A vida comum do templo também nos marca como povo de Deus, porque como povo de Deus nós somos orientados por Deus. Como filhos são orientados pelos seus pais, a quem Jesus orava, como filhos também nós aprendemos as suas lições. O Monte das Oliveiras vai nos levar para um encontro com a palavra, com as verdades de Deus, com as orientações de Deus, com a receita de Deus para a vida, com a decisão e a orientação, ou o GPS, ou o manual de instruções, ou o que você preferir. Deus quer nos orientar, Ele quer nos dar a direção, Deus quer nos dar certezas, Ele quer nos mostrar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Porque vocês estão buscando se preencher ou se completar ou uma direção, sendo que eu sou a direção para vocês. E nós só aprendemos isso quando temos essa trajetória, esse movimento, esse deslocamento que Jesus tem. Eu fiquei olhando para essas cenas, imaginando esses movimentos e essa velocidade de Jesus, assim, orando, passando a noite toda orando. E agora indo para o templo ao amanhecer, reservando, quem sabe, a melhor parte do dia para absorver os ensinamentos, absorver a aprendizagem que o Evangelho pode trazer. Alguns de nós nos desviamos, alguns de nós nos perdemos. Nós vivemos às vezes perdidos sem saber para onde ir e o que fazer com os filhos, com negócios, com o futuro, com os nossos bens, com os cursos, com as pós-graduações. Alimentamos vaidades. Gastamos, investimos e nem sequer nos permitimos sermos orientados pela palavra de Deus, o que a Bíblia me diz, o que Deus me diz para fazer. A última palavra de Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A palavra de Deus diz que se conhecermos as suas palavras, e se guardarmos as suas palavras, Ele vai nos chamar de amigos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês saberão o que pedir na oração, porque vocês vão pedir o que vocês quiserem e a oração de vocês serão atendidas. Que
coisa. À medida que somos orientados, ensinados, aprendemos com a palavra. E Jesus aqui reúne as pessoas no templo para ensiná-las. Nós sabemos como nos relacionar com Deus e somos discípulos de Cristo. Essa é a marca do verdadeiro discípulo, aquele que guarda a palavra. Jesus priorizava isso. É tão interessante a gente perceber o movimento de Jesus, que ele não tem pressa, ele se assenta para ensinar aqueles que se reuniam em volta dele. Essa é uma posição, essa é um jeito de como Jesus se assenta para conversar as coisas de Deus. Mas nós vivemos num mundo muito agitado. Nós não temos tempo para aprender ou para gastar. A gente vive numa correria louca. A gente não tem muito tempo. A gente tem coisa muito importante para fazer. Era da tradição dos rabinos ensinarem sentados. Os mestres, professores, ensinavam sentados. Principalmente um rabino que tem o seu talmidinho, o seu discípulo, o seu seguidor, que vai andar por onde quer que ele vá, vai segui-lo. Esse discípulo estava sempre pronto a sentar aos pés do seu mestre. O mestre sentava-se à cadeira e ali ele os ensinava. Jesus não tinha pressa. Quem ensina as verdades de Deus não pode ter pressa. Porque as verdades de Deus são as coisas mais importantes que nós temos na vida. Não há nenhuma outra urgência, por mais gritante que seja melhor do que aprender as verdades de Deus. Não há nenhum outro programa melhor do que nos debruçarmos na palavra. Não há nenhum outro lugar que transmita um ensinamento, por mais rico que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. Por isso, Jesus ensinava sentado. A tribuna tem a ver com os romanos, a tribuna tem a ver com performance, a tribuna tem a ver com defesa, apologia, a tribuna tem a ver com discurso filosófico. Jesus ensina sentado porque ele não tem pressa, porque ele sabe que as verdades das quais ele está falando, além de serem incontestáveis, é a salvação, é a solução, é a direção para as nossas vidas. Eu não sei se você prioriza um lugar de ensino das Escrituras. Como está o lugar de ensino das Escrituras para você? Eu não sei se você tem um lugar. E se o ensino ocupa algum lugar na sua vida, que lugar ele ocupa na sua vida? O ensino das Escrituras. Eu fico pensando que talvez desafios muito simples que Deus tem dado ao seu povo, nós não conseguimos cumprir, porque nós não entendemos ainda as Escrituras ou não aprendemos nas Escrituras. Nós falamos das Escrituras, recitamos versículos, mas de fato ainda não interiorizamos na mente e no coração. Oramos, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos as outras pessoas, e nós não perdoamos pessoas. Vivemos completamente perdidos com a nossa própria verborragia de versículos da Bíblia sem qualquer sentido, como se nada valessem. Qual é o lugar do ensino da palavra na sua vida? Jesus tinha isso como prioridade. E por isso ele podia ir para momentos de tensão ou focos de tensão
que a sua vida era submetida. Por isso ele podia enfrentar qualquer coisa. A perseguição e a morte, e especialmente o caminho do Calvário, que estava à sua frente. Havia cruzes. Há uma outra cena que eu gostaria de destacar, que é a de um foco de tensão. Essa cena agora, os escribas e fariseus e aquelas pessoas que estavam perseguindo Jesus, estão trazendo para ele uma mulher. E essa mulher é trazida então, num momento angustiante, num momento de condições emocionais dificílimas. E Jesus é perguntado sobre a situação. Aquela mulher é surpreendida em adultério. E eles trazem então aquela mulher, esperando dele, de um rabino, um veredito, alguém que conhecia a palavra, as escrituras. Olha, você tem que dizer alguma coisa a respeito disso. E eles estão tentando armar algo para Jesus, há uma armadilha, há um cenário montado aqui para que ele pudesse responder. E eles cutucam Jesus: olha, o que diz a lei de Moisés? O que Moisés fala lá em Deuteronômio? O que Moisés fala lá no livro de Levíticos? Sobre alguém que é surpreendido numa circunstância de adultério. E naquela cena, aquela mulher exposta, aquela cena constrangedora, onde ela está no meio, da onde Jesus estava ali ensinando os seus discípulos e todas aquelas pessoas, ele usa a estratégia da não resposta. E começa a escrever na areia. Eu não sei se nós estamos preparados para focos de tensão. Quando a gente discute com alguma pessoa, ou quando a gente é provocado por alguém, ou irritado por alguém, ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente manda, ou do jeito que a gente ordena, ou do jeito que nós esperaríamos que as pessoas fizessem. Eu não sei como é que você tem reagido aos focos de tensão. Você se conhece, as pessoas da sua casa te conhecem muito bem, seus filhos te conhecem. Talvez você seja uma daquelas pessoas que fala assim: não mexe com fulano, porque você sabe como é que é. Mas Jesus, diante de pressões fortíssimas, ele usa a estratégia da não resposta. E a não resposta é um princípio da filosofia, da sabedoria dentro da filosofia, que é de tentar não responder e fazer perguntas sobre aquela situação, ou fazer um tipo de investigação. Por que estão fazendo isso com essa mulher? Quais seriam as razões que eles estão, de fato, trazendo essa mulher aqui? Esses homens que estão trazendo essa mulher conhecem a história dela? Sabe quais são os motivos pelos quais ela praticou o ato de adultério? Será que eles conhecem profundamente os sentimentos, as tristezas, as perdas, as crises que essa mulher já enfrentou para poder estar nessa situação? Outra coisa, cadê o homem que estava com essa mulher em adultério, que é omitido no texto? Aonde está? Na lei de Moisés falava que os dois deveriam ser apedrejados, mas os caras trazem uma mulher, de repente não há nenhum tipo de averiguação até para comprovar que foi com aquela pessoa que ela estava praticando adultério. Ele não está em cena. O que aconteceu? São perguntas que eu me faço. E são perguntas que Jesus não deixa claro, mas o seu silêncio provoca isso. O silêncio que Jesus faz,
E o que ele começa a escrever na areia, e todo mundo quer tentar descobrir o que Jesus estava escrevendo na areia. Algumas pessoas já sugeriram, Jesus escrevia os pecados daqueles homens que estavam acusando aquela mulher. Se a sua mente consegue ser tão criativa assim, que ótimo, porque daí eu e você somos desafiados a enxergar quais são os pecados que ele está escrevendo de cada um de nós. Que é essa a intenção desse movimento que Jesus faz quando ele se agacha e começa a escrever na areia. Toda essa situação revela que os nossos maiores inimigos não estão fora de nós, mas eles estão dentro de nós. Quando nós nos deparamos com o pecado, esses inimigos estão dentro de nós, nos nossos julgamentos, nos nossos olhares, na nossa maneira de resolver as coisas. Talvez existam situações que te tragam raiva, algumas outras que te tragam ódio, feridas. Será que esses inimigos são externos? Ou será que eles estão aí, flutuando e navegando dentro de nós? A estratégia de Jesus era do silêncio no foco de tensão. Sendo acusado por Pilatos, vocês que dizem isso, tu dizes. No Sinédrio, ele não se defende. As escrituras dizem que ele vai como uma ovelha para o matadouro, sem falar qualquer palavra. Depois ele se levanta e ele usa pelo menos 3 ciências e 3 movimentos. Quando ele diz assim, vejam aí o versículo 6, desculpa, o versículo 8, desculpa, o 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. São 3 ciências trazidas à tona, e a capacidade de Jesus de usar cognitivamente as ciências jurídicas, a ciência sociológica e ciências psicológicas. Vejam só, num primeiro momento, ele mantém a estrutura de julgamento. A estrutura lançada lá em Levíticos 20, versículo 10, que diz, olha, se alguém for pego em flagrante adultério, essa pessoa e as 2 pessoas merecem ser apedrejadas. Ele mantém essa base de julgamento, ele diz assim, exerçam esse julgamento. Se alguém não tem pecado, não há nenhum impedimento jurídico, porque se ele falasse qualquer coisa contra a lei de Moisés, já era um instrumento da sua própria acusação, então ele seria pego naquela situação. Jesus usa as ciências sociais quando ele diz assim, atire a primeira pedra. Que caos social alguém vai causar atirando uma pedra, ou então assumindo esse papel do executor de uma sentença? Ele põe todas as pessoas naquela posição. Ele parece que dá uma pedra na mão de cada uma delas. E ele usa também um aspecto psicológico quando ele diz, quem não tem erros e falhas, ele universaliza a situação. Todos somos como ela, com os nossos erros e falhas. Todos merecemos a morte quando erramos ou pecamos. Há um trabalho na consciência, há um exame de consciência que Jesus provoca nesta mulher. E provocando nesta mulher, ele também provoca em nós. Essa cena nos traz a ideia de algo que nós precisamos trabalhar. E por fim, a última cena, há uma cena do perdão.
Eu queria terminar com esta cena, antes que as crianças invadam o nosso tempo. Nessa cena, aonde agora os acusadores daquela mulher, mesmo diante do silêncio e da não resposta, e diante do desafio que Jesus dá a eles, eles saem de um por um, do mais velho ao mais novo, quem sabe talvez indicando alguns ali, por serem mais velhos, terem praticado muitos pecados, ou terem tido pelo menos mais tempo para praticá-los. Eu não sei, mas Jesus, ele faz agora uma pergunta, e a pergunta não faz nenhum sentido. Onde estão os teus acusadores? Jesus sabe que eles não estão ali. Por que ele faz essa pergunta para a mulher? O que ele está provocando nela? Talvez ele pudesse fazer outro tipo de investigação. Onde é que está o homem que estava com você? Quantas vezes você saiu com ele? Quantos homens você já teve? Você não quer assinar aqui uma cartinha de confissão de pecados? São métodos que para nós trazem alguma satisfação, né? Porque daí a pessoa assume ou a pessoa resolve. Mas ninguém aqui precisava levantar a prova contra si mesmo, né? Onde estão os teus acusadores? Chegou a vez dela fazer um autoexame, porque quando Jesus fala isso, Jesus está fazendo ela se colocar no lugar deles. Jesus está fazendo ela refletir o que aqueles homens estão sentindo. Onde que eles estão? Eles que queriam te acusar. E ela se coloca no lugar deles. E quando ela se coloca no lugar deles, ela também se coloca no lugar dela. Porque o lugar dela é o de avaliar a sua história. O lugar dela é de pensar nas suas atitudes. O lugar dela é o lugar que eu e você ocupamos nessa cena. Se ninguém está aqui para te condenar, isso deve fazer eu e você nos examinar, investigar a nossa vida. E Jesus diz então para essa mulher: vai. Vai significa seja livre. Não peques mais. Talvez apesar de ter adulterado, vai. Vá. Jesus age diferente de nós. Talvez nós colocaríamos alguns pedágios para essa mulher ter que pagar antes de ir, ou para poder ir. Quem sabe nós queremos uma confissão. Olha, quem sabe você deveria assumir, falar alguma coisa para que todo mundo ouça. Quem sabe nós deveríamos exigir uma gratidão. Pelo menos agradeça o fato de eu ter te livrado da morte, que é isso que nós fazemos com as pessoas. Nós queremos gratidão das pessoas que erraram conosco. Quem sabe nós queremos manter na manga um histórico arquivado. Sabe no histórico do seu computador, lá quando fica arquivado as últimas ações? Quem sabe você quer manter esse histórico para quando você precisar poder tirar e sacar e jogar uma carta na manga assim, ó. Nós somos assim. Políticos são assim. Dão com uma mão e cobram com outra. Alguns pais são assim. Compram, barganham com seus filhos, com as pessoas, barganham para ter autoridade em casa. Alguns professores são assim.
Mas Jesus não é assim. Jesus não quer ninguém gravitando na sua órbita. Se é que dá para você entender. Jesus não quer que as pessoas estejam ligadas a Ele por culpa ou por qualquer sentimento de pressão, e Ele então diz: vai, seja livre. Sabe o que acontece com ela? Ela nunca mais foi. Ela nunca mais foi. Porque ela encontrou em Jesus a verdadeira base para a liberdade, para o amor. Ela encontrou em Cristo o verdadeiro perdão. Eu estava estudando um pouquinho sobre essa mulher e há uma confusão teológica e textual sobre a identidade dessa mulher. Maria Madalena, alguns sugerem. Pelo menos tem 3 Marias nessa órbita da liberdade. Tem uma Maria lá que é curada de 7 demônios, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Em nenhum momento a Bíblia fala que essa Maria era uma prostituta, mas tradicionalmente alimentamos essa versão. Tem a outra Maria que chorou aos pés de Jesus e enxugou os seus pés com o próprio cabelo. Tem a Maria que chora aos pés do Mestre na cruz, aquela que também é a testemunha da sua ressurreição, a primeira testemunha da sua ressurreição. E eu, mais do que tentar definir quem é esta mulher, é poder reconhecer que essa Maria sou eu. Que Deus nos abençoe.